só pode ser salvo se for crente em Cristo Jesus ou se tiver aliança com Cristo. Porque Cristo, a gente sabe que é a ponte que leva o homem até Deus, e é por causa disso que nós insistimos tanto em pregar Jesus, porque é Ele que leva o homem até Deus. Se hoje uma pessoa morrer sem Cristo Jesus, consequentemente perderá a salvação, porque Cristo é o responsável de levar o homem até Deus, Cristo. E o terceiro ato de bondade de Deus é a fé. Existem dois tipos de fé: fé natural e fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todo mundo tem, inclusive quem não é evangélico, quem não é crente. É a fé que as pessoas têm por aquilo que Deus pode dar. É uma fé superficial. É uma fé que todo mundo tem. Se você perguntar a um alcoólatra, um bêbado, uma prostituta, qualquer pessoa que estiver aí fora e perguntar: você tem fé? A pessoa vai dizer: tem fé em Deus. É a fé que todo mundo tem. Alguns se apegam a essa fé através de imagens de escultura, através de um crucifixo. Por exemplo, quando eu não era evangélico mesmo, eu tinha um bocado de crucifixo e andava com aquilo ali. Para mim aquilo ali era a minha proteção. Na minha intuição, Deus era um Deus superficial. A fé natural é a fé que todo mundo tem. O segundo tipo de fé é a fé sobrenatural, que é a que a gente tem, que é a fé que nós servimos a Deus independentemente da circunstância. Exemplo, tem pessoas aí que aceitam Jesus ou caminham com Deus por intermédio de tempo, e quando vem a prova, a luta, a dificuldade, sai fora. Ou quando o mundo oferece as suas oferendas, essa pessoa larga o Senhor por causa das oferendas do mundo. Essa fé é uma fé superficial. Agora, a fé sobrenatural é a fé que nós temos, que nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. É a fé que nós não abandonamos a Deus por causa de doença, por causa de falta de dinheiro, por causa de provação, por causa de nada. É a fé que nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fé sobrenatural. Exemplo, cada um de nós aqui no meio da caminhada já tivemos vários motivos para desistir, para parar, mas mesmo assim a gente não parou, por causa da nossa fé sobrenatural em Deus. Mas veja bem, o texto que nós lemos fala desses três atos de graça da parte de Deus: graça, salvação e fé. E o mais interessante é que fala que tudo isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é algo que vem de Deus. Ou seja, a gente tem que entender que ninguém vai ser salvo por tempo de igreja. Você que está me ouvindo, você não vai se salvar porque tem 10, 20, 30, 50 anos na igreja. A gente vai ser salvo pela nossa conduta cristã diária, pela comunhão com Deus, pela santidade, pelos frutos do Espírito, por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia com o Senhor. É por causa disso que nós vamos ser salvos. A gente não vai ser salvo porque dizima, não vai ser salvo porque dá oferta, porque ora, porque fala em língua, porque tem dom, porque prega. Isso não define, não garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é o que está escrito lá em Gálatas 5, 23, 24, se não me falha a memória. Os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, fé, temperança, é você viver em paz, viver em amor, perdoar o próximo. É a nossa conduta que vai garantir a salvação. Salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Ela é de graça. Existem dois tipos de graças na Bíblia, e nós já falamos sobre isso aqui na escola bíblica dominical. A primeira graça disponível não é a graça de Cristo. A primeira graça disponível na Bíblia é a graça universal, a graça disponível de Deus para todas as pessoas, ímpios e cristãos. A graça que Deus
derrama sobre a terra através das suas bênçãos naturais. Por exemplo, a chuva é uma graça de Deus, o sol é uma graça de Deus, as plantações que a gente planta e nasce é uma graça de Deus disponível para todo mundo. Deus manda chuva para quem é crente e para quem não é crente. Deus manda sol para o ímpio e para o justo. É a graça universal de Deus que atende todas as pessoas.